Bora lá, galera. Nesta quarta-feira teremos aí o jogo da terceira fase da Copa Libertadores, Botafogo e Bragantino. Uma dessas equipes vai ficar com a vaga na fase de grupos da Libertadores. O Bragantino perdeu um dos seus principais jogadores, né, o zagueiro e capitão da equipe, Léo Ortiz, foi para o Flamengo e é desfalque para a equipe do Bragantino, né, que vai ter que encontrar agora um novo zagueiro, né, um bom zagueiro também para poder substituir o Léo Ortiz. E já o Botafogo que é comandado pelo interino Fábio Matias, até o momento ele é o interino, ainda não foi até o momento especulado um novo treinador na equipe, né? E já a equipe do Bragantino, né, vem aí para poder tentar mais uma vez participar da fase de grupos da Libertadores. E o Botafogo, né? O Botafogo também vive essa expectativa, já que o Botafogo não conseguiu avançar nas semifinais do Campeonato Carioca, agora só resta mesmo avançar na Libertadores. Saindo os companheiros, o Zinho aqui no Rio de Janeiro, Pascoal, Mauro, presidente aí em São Paulo, e Alfante Esporte. Nós estamos aqui na praia da Barra da Tijuca, onde há pouco, há cerca aí de mais ou menos uma hora, chegou a delegação do Red Bull Bragantino ao hotel onde eles estão hospedados, aguardando o jogo de amanhã. Eles treinaram no CT na parte da manhã, vieram para o Rio de Janeiro e já estão aqui, então, na capital do Rio de Janeiro, aguardando o jogo da terceira fase da pré-Libertadores da América, que vale uma vaga para a fase de grupos da competição. Primeiro jogo, como você disse, amanhã no estádio Newton Santos, 9h30 da noite. O segundo, uma semana depois, também, mesmo horário, 9h30 da noite, lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Lembrando que o Red Bull Bragantino, na segunda fase da pré-Libertadores, quando ele entrou, ele se classificou eliminando o Águilas Douradas da Colômbia. Primeiro jogo 0-0 lá em Medellín, na Colômbia. Segundo jogo também 0-0 no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. E aí nos pênaltis, o Red Bull Bragantino acabou vencendo por 4-3 e se classificando. No Campeonato Paulista, no último jogo, venceu o Santos por 1-0, gol do Eduardo Sacha, e terminou a primeira fase em primeiro lugar do Grupo C com 21 pontos ganhos. E agora enfrenta, na fase quartas de final, a equipe da Inter de Limeira. Para o jogo contra o Botafogo, o técnico português Pedro Caixinha, a gente viu a hora que ele chegou, o Eduardo Sacha também desceu do ônibus. Ele tem aí à disposição alguns jogadores que voltam. No caso, o Douglas Mendes, zagueiro, ele vem de lesão na coxa, não jogou contra o Santos no último jogo, está à disposição. Se vai ser escalado ou não, só na hora do jogo a gente vai saber. E o Thalisson, atacante, vem de suspensão, outro que cumpriu essa suspensão na partida contra o Santos. Em compensação, o Pedro Caixinha tem vários desfalques por lesões. Tem aí o jogador Eduardo Santos, zagueiro, os meias Lucas Evangelista e o Matheus Fernandes, que por sinal já jogou no adversário, o Botafogo, além do Mosqueira, atacante. E tem um desfalque muito sentido, que na verdade não é nem mais desfalque. Perdeu em definitivo o zagueiro Léo Ortiz, que foi negociado com o Flamengo. O Red Bull Bragantino queria contar com o Léo Ortiz nesses dois jogos contra o Botafogo, mas o Flamengo não aceitou para fazer a transação e ele então já não jogou contra o Santos, não vai jogar contra o Botafogo e não veste mais a camisa do Red Bull Bragantino, infelizmente, para a torcida lá de Bragança Paulista. Portanto, são essas as notícias. Time de Bragança Paulista já aqui na cidade maravilhosa para o confronto que é muito importante, o primeiro amanhã lá no Newton Santos. Dani. Boa, Cícero, e quis o destino, né, amigo, que o Bragantino chegasse hoje e o Léo Ortiz também no Rio de Janeiro, está sendo aguardado no aeroporto. A gente está ao vivo com o Cícero Melo, daqui a pouco a gente vai ao vivo com o Pedro Henrique Torre no aeroporto. Cícero, beijo, boa sequência de trabalho para você, meu amigo. Beijo, um abraço a todos. Como eu tô dos percentuais hoje e o jogo é só amanhã, eu tô vendo. Eu não vou aprofundar muito. Você tá vendo eu falando de número. Por que o Léo Ortiz já não foi no avião com o Bragantino? Ia despedindo dos caras, tal, descia, já tava na Barra. É o presidente da resenha da mesmo, Barra, da Barra ele Já seguia pro resenha, CT. Não, da Barra ele já seguia pro CT do Flamengo e tinha um voo aí de despedida e tal. Tá bom. Fala, Zinho. Não, e se a torcida do Flamengo fosse lá, ia recepcioná-lo, fazendo festa, ia fazer também pro Bragantino, porque claro que vai secar o Botafogo, Exatamente. Ia ser uma bela recepção lá. Vocês são muito tranquilos. Eu só quero saber uma coisa aqui. Daqui a pouco a gente vai mudar de assunto, mas eu quero saber só o percentual. Percentual para Bragantino
e Botafogo. Não estou falando do jogo, estou falando da classificação para a próxima fase. Difícil, né? Pô, o Zinho tá falando isso, eu acho que o torcedor do Flamengo ia gritar também pelo Juninho Capixaba, que teve aí na mira do Flamengo, antes de vir o Vinha e tal, iam gritar. Eu tô falando isso tudo para enrolar um pouco, eu tô pensando aqui. Botafogo, caramba. Botafogo Assim, olha, e Bragantino. Pois é, eu gosto muito do time do Caixinha, né? Gosto dele como técnico. Conseguiu com 2 jogadores a menos. 3 até, porque o 3 Capixaba no final, com o machucado, Capixaba machucado, segurar o Santos. Mas acho que o Botafogo está merecendo demais passar por tudo que aconteceu ano passado, né? E não ficar entre os 4 agora seria reviver muito. Não ficou por quê? Porque no ano passado não sei o quê e tal. Isso, eu querer que ele passe não significa que a vantagem é dele, porque a decisão é em Bragança, né? Não que o Bragantino esteja decidindo muito bem lá não, porque com um time pior precisou ir para os pênaltis, né? Eu vou dar 55 Botafogo, 45 Bragantino, pela classificação. E eu acho que o Botafogo... Classificação. Eu acho que o Botafogo pode começar a manter isso, conseguir uma vitória boa em casa. Sim, eu tô perguntando isso hoje, porque depois do jogo de ida já fica mais fácil, né, Pascoal? Eu não tô aqui para facilitar. 60-40 Botafogo. 60-40 aumentou o percentual do presidentezinho? Tá bom. Tão confiante, né? 51-49. Não, peraí, Tetra. Aí Tem empate. gente querendo roubar esse negócio do muro meu, hein? Eu vou arrumar Vamos falar 50-50. Você não ia deixar, ele mandou essa daí. Não. Eu acho que a empolgação do Botafogo, eu tô dando 1% a mais. Botafogo classificado. Tem que ganhar esse jogo. Vantagem, se não ganhar esse primeiro jogo, vai dar Bragantino. Complica, aí vai complicar, tem que fazer essa lição de casa. Tô brincando, né, gente? Porque é muito equilíbrio. A verdade é que é muito equilíbrio. Claro. O Botafogo ganhou uma moral agora nesses últimos jogos. A torcida vai lotar, vai encher, vai fazer uma festa linda. Mas o time do Bragantino é bom, é arrumado, já é experiente de decidir, né? Jogando competições já... Esse grupo aí, né? Tá jogando Libertadores ou Sul-Americana, se classificando sempre bem no Brasileirão. É osso, como diz o Pascoal, é jogo muito equilibrado. Mas eu tô indo muito assim, por essa tradição de Botafogo, da camisa, da torcida, fazer o resultado em casa e saber jogar o jogo de volta. Né? O Bragantino não está no seu melhor momento, mas isso muda, né? Isso muda. Um jogo como esse aí motiva muitos atletas, os jogadores do Bragantino têm muito bons jogadores, mesmo com os desfalques. Mas 51 é pouco, então eu vou com o presidente. Não foi o presidente que falou 55, 45? Então eu vou nessa também. E até a saída. Galera, eu acho também que vai ser um jogo bastante equilibrado entre Botafogo e Bragantino, independente de ser no Rio de Janeiro. O Bragantino é uma equipe forte, é claro, na minha opinião, o Bragantino não vem jogando bom futebol, né? Na segunda fase, contra o Águilas Dourada, pegou uma equipe fraquíssima e empatou 2 vezes, fora de casa e em casa, né? Conseguiu passar nos pênaltis. E assim, contra o Botafogo, o Bragantino não vai ter a mesma chance de errar como teve com a Águilas Dourada. Vai ser outro jogo. Jogo muito importante, né? Eu acredito que as duas equipes vão vir bastante motivadas, porque a classificação coloca as equipes na fase de grupos. Beleza, quem não avançar na terceira fase já está garantido na Sul-Americana. Mais importante o cara tá participando da Libertadores, que é o seguinte, porque, vamos supor, foi para Libertadores, fase de grupos, não passou na fase de grupos. Se a equipe ficar na terceira colocação do grupo, já garante vaga na Sul-Americana, já entra numa fase já avançada. Então isso daí, na minha opinião, é uma boa para as duas equipes, né? E fase de grupos, né, eu acredito assim, tanto o Botafogo quanto a equipe do Bragantino vão precisar melhorar o futebol. Vai precisar subir de produção, porque do jeito que tá, assim, só jogando não dá. Tem que vir algum jogador ou outro, porque é uma competição que, na minha opinião, esse ano vai ser muito mais competitiva. As equipes estão investindo muito mais. Você vê que as equipes sul-americanas, em geral, todas elas estão investindo, porque sabem que todo ano só dá a equipe brasileira campeã. Então, Botafogo e Bragantino, na minha opinião, está atrás. Nesse momento, na minha opinião, está atrás de São Paulo, atrás do Palmeiras, Fluminense,
Flamengo, Atlético Mineiro. Essa é a minha opinião. Bragantino e Botafogo tá atrás dessas equipes, então precisam melhorar para poder tentar chegar um pouco próximo do nível de futebol. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Quem é que vai passar para a próxima fase da Libertadores, fase de grupos? Deixa nos comentários a opinião de vocês e coloca aí também um palpite. Qual será o placar desse jogo entre Botafogo e Bragantino?